Olá galera, eu sou o professor Anderson Gino e no vídeo de hoje a gente está falando sobre massa molecular. O que é massa molecular? A massa molecular é a massa de uma única molécula. E para fazer o cálculo da massa molecular, eu vou estar utilizando os elementos químicos que são super comuns de serem utilizados para calcular a massa molecular. O hidrogênio, que aqui eu já dei no exercício, que a massa atômica é uma unidade de massa atômica. O carbono, que é igual a 12 unidades de massa atômica. E o oxigênio, que é igual a 16 unidades de massa atômica. Tá, Gino, como que eu faço para calcular a massa molecular? Uma molécula, na verdade, é o quê? É um agrupamento, é um conjunto de átomos que vai formar uma pequena parte de uma substância química composta ou simples. E aqui no caso, peguei 5 fórmulas moleculares para a gente calcular a massa molecular. Vamos lá então? Então, primeiro caso, o que eu tenho? Eu tenho aqui o monóxido de carbono, o CO. Como que eu calculo a massa molecular? Então a gente coloca assim no exercício. MM, massa molecular, é igual. Quando não tiver nenhum número pequenininho aqui do lado dos elementos químicos, na frente deles, na parte inferior, a gente chama esse número de índice de atomicidade. Então a gente considera como se tivesse um átomo de cada elemento químico na molécula. Então eu tenho um átomo de carbono, então eu pego aqui a massa do carbono, 12, mais um átomo de oxigênio, que a massa é 16. Então essa molécula formada por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio vai ter uma massa molecular igual a 28 unidades de massa molecular. Legal? Beleza. Agora que peguei o segundo exemplo, O2. O que significa esse 2 aqui na fórmula? Esse 2 significa o índice de atomicidade. Então o que eu faço agora? Eu coloco massa molecular igual a 2 vezes. Aí para ficar mais chique, mais bonitinho, eu coloco parênteses. Então a massa do oxigênio é 16. Então a massa atômica é a massa de um átomo de oxigênio. Como a gente tem 2 átomos de oxigênio, eu coloco agora 2 vezes 16. 2 vezes 16, 32 unidades de massa atômica. Legal? Então a massa molecular do gás oxigênio, 32 unidades de massa atômica. Vamos agora calcular a massa do O3. Quer tentar calcular? Então, se você quiser calcular, dá uma pausa, que eu vou dar um tempinho para você calcular isso aqui. Então, pause agora o vídeo. Legal? Vamos fazer a conta? Massa molecular do ozônio, O3, você pega o número 3 vezes a massa do átomo de oxigênio, que é 16. 3 vezes 16 é igual a 48 unidades de massa atômica. Legal? Vamos para mais uma molécula. C2H6O. Calculando a massa molecular, então eu tenho aqui 2 átomos de carbono. Então aqui é a atomicidade 2 para o carbono. 6 átomos de hidrogênio. Então a atomicidade 6 para o hidrogênio. E como não tenho nada, então aqui significa que eu tenho um átomo de oxigênio na minha molécula. 2 átomos de carbono, então eu faço 2 vezes a massa do carbono, 12. 12 é a massa do carbono. Aí, como eu tenho elementos químicos diferentes, então a gente coloca agora uma adição. Mais 6 átomos de hidrogênio, 6 vezes a massa do hidrogênio, 1. Mais a massa do oxigênio, como eu tenho só um átomo de oxigênio, mais 16. 2 vezes 12, 24, com 6, 30, com 16, 46 unidades de massa atômica. Legal? Último exemplo de massa molecular. Se você quiser fazer, dá um pause agora, que a gente continua daqui a pouco para você verificar o resultado. Então, pausa se você quiser fazer sozinho. Legal? Vamos calcular então a massa molecular do C12H22O11. Então, eu tenho 12 átomos de carbono, 12 vezes a massa do carbono, mais 22 átomos de hidrogênio, 22 vezes a massa do hidrogênio, mais 11 átomos de oxigênio, 11 vezes a massa do oxigênio, 16. Então vai dar uma massa molecular igual 12 vezes 12, 144, 22 vezes 1, 22, 11 vezes 16, 176, que vai dar um total de 1 mais 2, 3,
2 mais 2, 4. 1 mais 1, 2. 342 unidades de massa atômica. Legal, gente? Então, esse aqui é o nosso videozinho, onde eu expliquei para vocês como calcula a massa molecular de uma substância molecular. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha, deixa aqui a curtida, deixa um comentário dizendo de onde você veio, fala aí um bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer o algoritmo funcionar para esse vídeo bombar no YouTube, tá bom? Até mais!